Bem-vindo, ministro, tudo bem? Tudo ótimo, Dri. Um abraço para a Sinara, um abraço para o professor Serginho Amadeu aí. Prazer. Bom dia, tudo bom? Uma honra estar com vocês aqui na Fórum. A honra é nossa, Padilha. Eu queria começar falando sobre esse programa lançado que agora tem especialistas, né? Mais especialistas. Como que vai funcionar, ministro? Explica para a gente. Dri, essa é a maior mobilização já feita para a área da saúde depois da pandemia para tentar enfrentar um problema. Qual o problema que nós estamos tentando enfrentar? As pessoas procuram hoje uma unidade de saúde, até conseguem ter mais atendimento hoje, inclusive vamos divulgar hoje um censo nas unidades básicas de saúde mostrando o quanto que o Mais Médicos, a retomada do Mais Médicos tem garantido a presença desse profissional médico, das equipes nessa unidade básica de saúde, mas muitas vezes é encaminhado para uma cirurgia eletiva, para um exame diagnóstico, um problema cardíaco, um problema ortopédico, um problema do otorrino, um problema dos ouvidos, precisa de exames, precisa de exames mais detalhados, uma consulta com especialista, e aí entra num périplo de espera, essa espera aumentou ainda mais por conta da pandemia, conta da postura criminosa do Bolsonaro, da forma como ele conduziu a pandemia. A gente teve a pandemia por mais tempo no Brasil, com mais hospitais lotados, então muitas cirurgias, exames foram cancelados, e tudo isso ficou represado, veio tudo para cima do Sistema Único de Saúde agora, né? Nos 2 primeiros anos teve um esforço dos estados, dos municípios, do Ministério da Saúde, não, a gente bateu o recorde de cirurgias eletivas pelo SUS em 2024, mas isso é insuficiente para enfrentar o problema. Então, nós estamos fazendo uma grande mobilização, que é pegar tudo que a gente tem na estrutura pública, o que a gente pode fazer mais na estrutura pública. O que existe na estrutura privada que já presta serviço para o SUS, que a gente pode aprimorar. Pensar novos mecanismos, por exemplo, agora tem especialistas, nós descobrimos, quer dizer, a gente já sabia. Diagnóstico, você tem planos de saúde que não pagam o que tinha que pagar para a União. Você tem hospitais privados, filantrópicos, que têm dívidas com a União. Então, criamos um mecanismo de trocar essa dívida que, se um dia fosse paga, não viria para a saúde, ia lá para uma conta geral do Tesouro, em geral não é paga, fica na disputa judicial. A MP permite que a gente troque essa dívida por mais atendimento. Então, trocar essa dívida por cirurgia, por exames, por consultas especializadas. Estamos usando telesaúde, né? Na semana passada, a gente acompanhou uma cirurgia cardíaca que aconteceu em Manaus, onde só tem 3 cirurgiões cardíacos pediátricos no todo o estado do Amazonas, monitorada, acompanhada pela equipe de São Paulo do HCOR, que fez toda a análise do paciente, a orientação da consulta, acompanhou em loco, por via online, toda a cirurgia, passo a passo da cirurgia, 7 câmeras, reduzindo o tempo de espera lá em Manaus. Ou seja, usar toda a tecnologia de informação, tudo o presencial que a gente possa usar para enfrentar esse problema. O nosso objetivo é reduzir esse tempo que as pessoas estão esperando para atendimento médico especializado no nosso país hoje. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta, ministro, sobre esse movimento que a gente está vendo aí da extrema-direita de abandonar a OMS, né? Que se junta à história do negacionismo que a gente está vendo aí com o secretário de Saúde de Donald Trump, o Robert Kennedy Jr. Eu queria que você comentasse um pouco essa história de enfraquecer a OMS. Sinara, isso é uma coisa absurda, liderada pelo Trump e por quem, né, resolveu lamber as botas do Trump. O exemplo foi o Milei aqui na Argentina, obrigou o Ministério da Saúde deles a fazer a mesma coisa, a assinar junto à carta com os Estados Unidos. A OMS tem um papel muito importante, inclusive para esses países, dos Estados Unidos para a Argentina. Eu tive sexta e sábado na reunião do Mercosul, dos ministros do Mercosul, foi lá em Buenos Aires. O Brasil passa a assumir a presidência pro tempore. A gente sabe da importância dos dados que a OMS organiza, da compra de medicamentos, de vacinas, do fundo rotatório da OMS, da Organização Pan-Americana de Saúde, inclusive para ajudar a Argentina a enfrentar seus problemas, inclusive para ajudar os Estados Unidos, né? Porque as informações de um risco de uma epidemia, de dados de entrada nos Estados Unidos, do risco de uma situação epidêmica, ou dos Estados Unidos passar informações
sobre gripe aviária, sobre outras questões, passa por esse fluxo com a OMS. Então, é uma situação absurda, inclusive, para esses países. Mas eu vejo isso, Sinara, como uma oportunidade para o campo progressista, para aqueles que defendem a ciência, para aqueles que defendem a vacina, que são coisas tão materiais e que permite um diálogo mais amplo do que só a partir das nossas ideias, para isolarmos ainda mais a extrema-direita. Então, só para você ter uma ideia, Sinara, nós fomos sexta e sábado para o encontro do Mercosul, né? Juntos outros países, inclusive isolamos essa posição. O próprio ministro da Argentina ele não falou lá sobre o OMS, porque se falasse ia ter um isolamento total com os demais, né? E a nossa presidência pro tempore do Mercosul vai buscar isolar ainda mais, aproximar a OMS, isolar ainda mais essa postura da extrema-direita. Vamos fazer dia D nacional do Mercosul de vacina. Quero ver o Milei, que é anti-vacina, né, ficar isolado nesse debate, os outros países topando, os serviços de saúde topando em relação a isso. Vamos fazer uma ação específica de envolvimento. Por exemplo, eu me reuni com todo o setor industrial da Argentina no sábado, dizer claramente, ó, não queremos o Mercosul submetido às posturas do Trump em relação não só à OMS, mas ele está tendo posturas também de perseguição de pesquisadores de vacina, está tendo a postura de reduzir investimento nas pesquisas da área farmacêutica. Então, ampliar uma aliança com um setor importante que está sentindo os impactos das ações do Trump em relação a isso. E o Brasil vai tomar a frente, já tomamos, Sinara, em pegar aquilo que o Trump está cortando de recursos e investimentos para pesquisa de vacina nos Estados Unidos. O Brasil, do tamanho que nós temos, não somos gigantes, mas do tamanho que nós temos, poder ser um dos países que atrai esses investimentos para o Brasil. Citar um exemplo muito claro: o Trump cortou os investimentos para o desenvolvimento das vacinas tipo RNA mensageiro. Eles entraram num discurso da turma antivacina, que essa vacina RNA mensageiro é criminosa, põe chip nas pessoas, e essa plataforma foi fundamental na época da pandemia. Ela ajudou a rapidamente desenvolver vacinas para enfrentar novos vírus que possam surgir. Então, nós já anunciamos o investimento, nós vamos, o governo brasileiro, fazer no Butantan e na Fiocruz 2 plataformas aqui no Brasil de produção de vacina RNA mensageiro. Nós estamos fazendo uma ação de atração desses pesquisadores que estão sendo recursos retirados dos Estados Unidos. Alguns estão sendo perseguidos, viu, Serginho? Porque entra essa coisa da rede social. Sim, e claro. Esses pesquisadores começam a ser vulneráveis a ataques de haters contra a vacina, de movimentos anti-vacina, estão perseguindo o cara que é pesquisador. Nós estamos criando um ambiente aqui no Brasil, junto com, inclusive, com a indústria farmacêutica europeia, que está assustada em relação a isso. O Trump começou a cancelar contrato que já estava firmado, claro, de fabricação e produção de pesquisa de vacina, atrair essas pessoas para colaborar aqui no Brasil. Então, através da Fiocruz, do Butantan, da Embrapi, que é uma empresa brasileira de inovação, ter modelos, inclusive, de atração desses cérebros, desses pesquisadores. Alguns podem querer vir para o Brasil, outros não vão vir morar para o Brasil, não vão vir morar no Brasil, mas podem colaborar de lá, podem colaborar de outros países. Então, eu acho que nós temos que constituir uma barreira aqui, a partir do Brasil e o Mercosul, também de resistência a essa ação do Trump contra a vacina, contra a ciência, contra a Organização Mundial de Saúde. E nós tivemos a aprovação de um acordo histórico na OMS, há 2, 3 semanas atrás, quando teve a Assembleia Geral da OMS. O Brasil teve um papel muito importante, não só o Ministério da Saúde, mas a representação brasileira em Genebra, Itamaraty, o embaixador Tovar, todo mundo citando ele, inclusive o diretor-geral da OMS, na Assembleia, na votação final, que é o chamado acordo pandêmico. O que é o centro do acordo pandêmico? É você ter um regramento para os países se portarem diante de um risco de uma nova pandemia. O que o Trump foi contra o acordo pandêmico? O secretário de saúde dele, chefe do departamento de saúde dele, foi contra, fez um vídeo contra. Porque uma coisa chave no acordo pandêmico é o chamado compartilhamento de tecnologia. O que acontece? Muitas vezes as pandemias surgem na periferia dos países centrais, né? Os patógenos, os vírus surgem nos países mais pobres, né? Nos países tropicais. E os países mais ricos
obrigam os países tropicais a mandar as informações, o que está correto, dentro do fluxo do OMS é importante essa informação ser repassada, só que eles desenvolvem medicamentos, vacinas, tecnologias para enfrentar esses vírus sem compartilhar essa produção com os países da onde surgiu a identificação. Então, uma das questões chaves do acordo pandêmico, e o Trump era contra, é a obrigação de compartilhamento, ou seja, é obrigado a informar, mas quem tem condições de produzir a tecnologia é obrigado a compartilhar essa tecnologia com os países que informaram o surgimento daquele vírus, daquela bactéria, daquele patógeno que está criando a pandemia. Bom, Padilha, eu tenho duas perguntas muito objetivas. A primeira você está dando essas informações muito importantes e elas abrem um espaço, na minha visão, né, assim, de leigo no teu assunto, sobre um acordo com os BRICS, né? Eu acho que a China, claro, ela teve uma ação assim extremamente bem sucedida durante a pandemia, e eu acho que uma ação conjunta com o Oriente, vamos falar assim, seria muito relevante, né? Para a gente ter benefícios para a saúde brasileira. E a segunda questão, Padilha, é sobre uma coisa que está preocupando muito a Inglaterra, que foi a inspiradora, o NHS foi inspiradora do SUS, e lá a Palantir, uma empresa criada pela CIA, uma empresa de dados, uma empresa que trabalha hoje no ambiente militar, ela ganhou uma licitação para cuidar dos dados do NHS, para construir plataformas. Você está vendo uma pressão dessas empresas de dados, essas big techs, para tentar controlar os dados da saúde brasileira? Sérgio, primeiro, começando pela segunda. Tá. Você que é um estudioso desse tema, você sabe a importância que são os dados da saúde, o valor que eles têm, a importância do sigilo, da ética, e, por um lado, a disputa que essas empresas, as big techs em geral, aí de todas, viu? De todos, inclusive de todos os países do mundo, inclusive, eu não digo big tech, mas que é um formato é outro, mas também da China, que tem um modelo diferente das suas empresas, também passa a ter um interesse enorme em poder ter acesso a esses dados. Você sabe que a lógica neoliberal é querer transformar esses dados em valor de mercado. Não sei se vocês se lembram, o Paulo Guedes tentou aprovar durante o governo Bolsonaro, né, um mecanismo que obrigava os dados públicos da saúde a irem, por exemplo, para a operadora de plano de saúde. Sim. Para o setor financeiro, ou seja, para que eles pudessem analisar, por exemplo, isso poder impactar, por exemplo, numa situação onde vai analisar se aquela pessoa vai renovar ou não o seu plano de saúde, vai ter acesso ou não aqui, pegar os seus dados prévios para dizer, determinada doença, então eu vou cobrar mais caro dessa pessoa, né? Então, um desafio enorme que nós temos, o Brasil tem um papel importante nisso, porque, só para você saber, Sérgio, nós vamos divulgar hoje até, falando para vocês aqui, 85% hoje das unidades básicas de saúde do nosso país, das equipes de saúde da família, já usam o prontuário eletrônico do Ministério da Saúde. Significa um universo de dados, de acompanhamento, de melhoria do acompanhamento, que é inimaginável para qualquer outro país, porque nós somos o único que tem, com mais de 100 milhões de habitantes, que tem um sistema nacional público tão amplo e universal. Então, nosso desafio é isso, ser liderado pelo Ministério da Saúde de forma pública. Eu até considero importante você ter compartilhamento de alguns dados, por exemplo, entre a saúde pública e o plano de saúde. Está um exemplo, a pessoa vai lá tomar vacina na clínica privada. Essa informação tem que subir para o nosso Sistema Nacional de Vacinação. Claro. Ao mesmo tempo, a pessoa colhe uma série de exames na unidade de base de saúde, vai lá no atendimento privado, vai ser obrigado a colher de novo os exames? Não, o ideal é que com esse compartilhamento a pessoa não seja submetida a nova coleta de exames, né? Então, é importante esse compartilhamento de dados, melhora a gestão. No Agora Tem Especialistas, do presidente Lula, a medida provisória obriga hospitais públicos, privados, municípios, estados a subirem para o Ministério da Saúde
num grande painel, o painel do Agora Tem Especialista, que a gente vai ter para saber qual que é o tempo de espera para uma cirurgia, para um exame. Hoje, se perguntar quanto tempo que a pessoa está esperando para uma cirurgia de catarata, a gente não tem esse dado ainda, porque uma parte dessas filas está lá no município. Às vezes, o estado de São Paulo não sabe a fila da capital de São Paulo, né? Então, esse é um desafio enorme, tem uma pressão enorme, Serginho, não tenha dúvida, das big techs todas para se apropriar desses dados, tem uma força enorme do ponto de vista não só de segurança, de soberania, claro, mas também um valor de mercado enorme. Então, a segunda pergunta, você foi no alvo mais do que correto. Só para vocês terem ideia, o Trump fez um discurso, fez uma carta dizendo que estava saindo da OMS. Os Estados Unidos são responsáveis por fazer uma contribuição voluntária que é em torno de 600 milhões de dólares ano. Isso, para vocês terem ideia, é responsável por manter 90% da operação da Organização Mundial de Saúde no continente africano, por exemplo. A partir dessa doação voluntária que é acima da contribuição obrigatória. Os Estados Unidos anunciou isso. A articulação que nós viemos fazendo no âmbito dos BRICS, a China já anunciou em Genebra que vai aumentar em 500 milhões de dólares a sua contribuição previdenciária voluntária. Só a China vai quase cobrir tudo aquilo que o Trump falou que está saindo. Nós vamos ter na terça-feira que vem aqui, Sérgio Amadeu, o encontro dos ministros da saúde dos BRICS. O Brasil ainda está na presidência dos BRICS. Então, na próxima terça, eu vou receber os ministros da saúde dos BRICS aqui. No começo de julho, é a reunião dos chefes de Estado dos BRICS. Né? O presidente Lula vai receber o chefe de Estado dos BRICS. E uma das ações que já costuramos lá em Genebra é os BRICS constituir uma plataforma permanente de produção local de medicamentos, desenvolvimento de tecnologia, troca de informações para a eliminação daquilo que nós chamamos das doenças negligenciadas, né? Que são aquelas doenças que os ricos não apostam em investir nela. Malária, tuberculose, hanseníase, as nossas doenças tropicais, dengue, agora, e também para o que a gente chama das doenças socialmente determinadas. Né? Ou seja, você pega um diabetes. A forma como acomete o diabetes no imigrante latino que está nos Estados Unidos, no negro que está na periferia dos Estados Unidos, né? Mesmo no americano que vive no interior, é diferente de um americano que vive ali no Vale do Silício, pelos determinantes sociais dessas doenças. Né? Isso impacta acesso a medicamento, questão da alimentação, acesso a hábitos de atividade física, são as doenças crônicas que são afetadas por determinantes sociais. Então, os BRICS assumir essa plataforma também. E o Brasil, nós assinamos isso em Genebra, o Brasil assumiu, o Ministério da Saúde assumiu por 2 anos uma coalizão do G20, aí as 20 maiores nações do mundo, mais ricas, de uma coalizão também da produção de tecnologia, de medicamentos, produção local. O Brasil preside por 2 anos, vai ser a Secretaria Executiva permanente. Então, eu vejo essas ações do Trump, Serginho, como uma oportunidade, primeiro, para a gente fazer uma barreira no discurso da extrema-direita, um tema que é mais amplo do que, às vezes, as nossas ideias, claro, ou outros debates, que é o tema do acesso à saúde, acesso à vacina, cuidado da vida das pessoas, né? E, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade do ponto de vista da produção de medicamentos, de tecnologia, de atração de pesquisadores que estão sendo perseguidos nos Estados Unidos hoje. Muito bom. Odri, eu posso fazer só mais uma perguntinha muito rápida? Sim. É uma curiosidade, Padilha, que eu sempre quis ter. Como é que você conseguiu substituir os médicos cubanos por médicos brasileiros? Porque antes, Não, é uma curiosidade minha. Antes, Padilha, nos mais médicos, por que teve os cubanos? Tinha uma dificuldade de levar os médicos para as áreas onde a gente precisava. O que aconteceu, Padilha, para isso mudar? Sérgio, isso aí é um resultado do sucesso do Mais Médico que nós fizemos lá em 2013. Foi tão criticado na época. O que aconteceu? O Mais Médico que a gente lançou em 2013, ele tinha 3 eixos. O primeiro eixo era construir, reformar, equipar unidades de saúde. Inclusive, foi quando a gente lançou o prontuário eletrônico pelo Ministério da Saúde, que agora a gente está vendo 85% das equipes já estão usando. O segundo eixo era trazer médicos
para aquela situação crítica. Em primeiro lugar, médicos brasileiros, se eles não quisessem participar do programa, médicos brasileiros formados no exterior, se não quisessem, médicos estrangeiros, e aí nós fomos atrás de Cuba, porque é o país que tinha a maior experiência de provimento, mais de 90 países já tinham tido experiência com médicos cubanos. E o terceiro eixo, que as pessoas não falavam tanto, era abrir novas oportunidades para o jovem brasileiro se formar médico. Então, a gente abriu novos cursos de medicina em universidades públicas, algumas universidades privadas em áreas específicas. Por exemplo, você pega aí, região metropolitana de São Paulo, que você conhece tão bem, Mauá. Mauá passou a ter um curso de medicina contando mais médicos. Adri lá, Guarujá, passou a ter um curso de medicina contando mais médicos, né? Isso fez com que hoje a gente forme muito mais médicos no Brasil do que a gente formava lá em 2013. Então, inclusive depois aconteceu uma outra coisa durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, que eles pararam de fazer o incentivo da abertura das escolas do Mais Médicos e começaram a autorizar, e depois virou judicialização, várias escolas que já existiam, privadas, elas dobraram o número de vagas, concentrando mais a formação. Aí virou uma verdadeira indústria de abertura de novas escolas de medicina, que a gente também está sofrendo esse impacto hoje no Brasil. Então, quando a gente faz hoje o edital, você tem muito mais jovens médicos brasileiros formados no Brasil que vão para o Mais Médicos, que a gente tem uma procura maior. Tanto é que a gente vai fechar o edital agora, mais uma vez, com mais de 95% dos médicos formados aqui no nosso país. Então, nós estamos colhendo um resultado positivo de algo que foi planejado lá em 2013, que é dar mais oportunidades para os jovens brasileiros poderem fazer curso de medicina. Muito bom. Tem aqui algumas perguntas do chat, aí eu vou trazer aqui para o Padilha. A Nádia Simone Rocha pergunta, e a vacina da Covid para bebês já regularizou? Sou pediatra e estava em falta. Viva o SUS, diz a Nádia. Deixa eu só adicionar uma coisa aqui que me mandaram por mensagem, que em São Paulo também parece que está fazendo falta aí nas UPAs a vacina contra a Covid. Nádia, isso foi regularizado daquilo que o Ministério que compra, né? Assim que eu assumi a gestão aqui, fizemos uma nova compra de vacinas para a Covid, inclusive com a mais nova tecnologia, um contrato que garante nosso fornecimento por mais 2 anos da vacina atualizada. Então, todos os grupos que são recomendados pela Organização Mundial de Saúde, nós estamos com vacina pronta para a Covid. O que tem acontecido, viu, Sinara? Outro dia quem me mandou uma mensagem foi o nosso amigo Fernando Moraes. Não sei se ele mandou para você também, não. Mas ele mandou uma mensagem e falou assim, fui lá na unidade de saúde, aqui na universidade não consegui, não estava lá a vacina na UBS, né? Então, nós estamos tendo ainda, e aí a gente montou uma sala de situação permanente aqui com os municípios, com os estados. O estado onde isso está mais grave é o estado de Minas Gerais, tanto é que saiu na semana passada uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Municípios. O que essa pesquisa mostrou? São mais de 50 tipos de imunobiológicos, entre vacinas, soros, que o Ministério da Saúde compra e distribui para estados e municípios. Mostrou que no caso de 2 vacinas, 2 desses 50 imunobiológicos, estava tendo uma queixa de vários municípios que não estavam recebendo essa dose ou estava tendo algum tipo de irregularidade da dose lá, de irregularidade de entrega, né? Não estava no planejamento com o tempo adequado. O que a gente foi perceber? Então, 30% dos municípios apontaram isso, né, no dado que fizeram em maio. No ano passado era 65%. Então, já teve uma grande melhora em relação ao que era no ano passado. Mas isso está mais concentrado em Minas Gerais. Tanto que 70% dos municípios de Minas Gerais estão falando que está tendo alguma dificuldade de receber essas 2 vacinas das 50 que a gente entrega. Então, hoje está sendo a abertura do Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Brasil inteiro, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Daqui a pouco eu vou partir para lá, vou decolar para lá. Vamos fazer uma reunião específica lá com todos os municípios mineiros, porque tem alguma coisa acontecendo lá. Nós mandamos semana passada a nossa equipe. Essas vacinas, elas vão para a Secretaria Estadual de Saúde, e a Secretaria Estadual de Saúde que faz o remanejamento para os municípios. Nós, por exemplo, semana passada o nosso pessoal foi lá e já falou o seguinte, pelo menos o que é capital, Belo Horizonte já vai direto para a capital. Porque o que a gente estava vendo é que estava lá no estado, demorava para ir para a capital, e tem uma demanda grande na capital. Já vamos direto para a capital.
Vamos ver o que está acontecendo. A nossa está a semana toda lá. Se tiver que tomar alguma outra atitude para que isso chegue mais rápido no município, às vezes tem esse problema, né, no intermediário entre o Estado e o município. A gente identificou isso em Minas Gerais, falamos com a Secretaria Estadual, estamos fazendo um planejamento para enfrentar a situação também com a Secretaria Estadual de Minas Gerais. Mais duas questões aqui, uma do nosso querido Marcos Caseiro, vereador aqui em Santos. Ele diz: querido Padilha, fale um pouco sobre a questão da correção da tabela SUS. Querido doutor Caseiro, nosso grande representante aí, não só em Santos, mas para mim, para São Paulo inteiro, Brasil inteiro. Prazer falar contigo. Nós, com Agora Tem Especialista, estamos implementando uma superação definitiva da chamada tabela SUS. O valor, a tabela da Agora Tem Especialista é um valor maior para aquelas 6 prioridades, né? Problemas cardiológicos, problemas de saúde da mulher, problemas de ortopedia, problemas de otorrino, que é do ouvido, né? São as prioridades absurdas, todos os problemas oncológicos relacionados ao câncer. Nós vamos fazer um valor maior do que é o valor da tabela SUS e unificando, é como se fosse um combo. Qual era o problema da tabela SUS? Você tinha um valor que, embora o governo Lula começou a reajustar, né, ficou sem reajuste durante o governo Bolsonaro, voltou a reajustar o governo Lula, mas tinha um problema no valor. Você tinha um problema que você pagava cada procedimento separado. Então, a pessoa precisava do diagnóstico do problema do coração. Aí você pagava o eletrocardiograma de um jeito, o ecocardiograma de outro, a consulta especializada de outro. Então, a gente firmou um combo agora. A gente fazer um valor maior, você faz um combo, paga tudo ao mesmo tempo, tem que oferecer tudo ao mesmo tempo, num prazo adequado, né? Estabelecendo prazo para isso. Então, a gente está superando de vez a tabela SUS, criando essa Agora Tem Especialistas. Isso vai ser um passo importante, né? Mais um mecanismo importante Agora Tem Especialistas para a gente poder aumentar os atendimentos aí para a nossa população. Duas perguntinhas rápidas, já vou liberar, que eu sei que o ministro tem o voo já. O Clay, a CEF, pergunta qual a opinião do ministro sobre avanços das OS sobre o SUS, vídeo processo de terceirização de serviços de saúde que baixam custos ao preço da precarização dos vínculos dos trabalhadores. E tem também uma Azuleika perguntando sobre falta de vacina de catapora. Olha só, Zuleika, muito importante. Esse hoje é o maior problema mundial de garantia dessa vacina, que é a vacina da catapora. Não é um problema só do Brasil. E como o Brasil faz isso pelo SUS, né? A maior parte dos países não fazem isso por programas públicos, a nossa demanda é ainda maior. Só para você ter ideia, Zuleika, o Ministério da Saúde, nos 2 anos do presidente Lula, teve que trocar de 3 fornecedores, porque eles não conseguiam garantir a quantidade que o Brasil precisa. E agora, na minha ida à China, junto ao presidente Lula, nós firmamos um acordo com a grande produtora chinesa, que passou a ser contratada por nós e que garantiu o fornecimento. Então, agora, nós, desde o final do mês de maio, a gente garantiu, o Ministério já comprou, já passou para os estados e para os municípios a recuperação dessa vacina para catapora, que é uma vacina importante. Então, garantimos isso através dessa parceria com a grande produtora chinesa. E lembrando aqui que o Sérgio Amadeu estava falando, é uma oportunidade dessas parcerias que o presidente Lula abre os mercados com outros países, não ficar só dependendo dos Estados Unidos e da Europa, para a gente garantir essa vacina aqui no nosso país. Então, agora com a compra e com a garantia deles. Mas tem que passar por 4 fornecedores, e é um problema mundial, né? Como a vacina da febre amarela também, que só o Brasil produz capacidade para vacinar aqui e para exportar. Nós tivemos que aumentar a nossa capacidade de produção para poder ajudar os países da América do Sul, porque também no mundo não está produzindo essa vacina da febre amarela. E falar para o Clay, eu acho que é uma realidade a presença das OS no serviço de saúde em todo o país, né? Vamos lembrar que o SUS, quando foi criado, ele nunca foi criado só com um modelo estatal de atendimento, gerenciamento das unidades, né? Mas desde a criação do SUS, mais da metade das cirurgias, exames são realizados em chamados hospitais filantrópicos, então tem uma natureza privada. Então, acho que essa é uma coisa, é uma realidade, é um problema a ser enfrentado, Clay. Inclusive, essa coisa da valorização dos trabalhadores. E eu acho que tem uma coisa também da estratégia do movimento sindical. Por exemplo, eu, quando fui médico residente, lá nos anos 90,
no HC USP, era afiliado ao Sindsaúde aqui de São Paulo, tá certo? Do estado de São Paulo. Juntava os trabalhadores dos hospitais públicos de São Paulo. Hoje, a grande maioria desses trabalhadores são contratados por OS. Então, o sindicato também tem que continuar defendendo e se articulando com esses trabalhadores também para a luta deles. Porque, de fato, o risco da precarização, como você falou, toda vez que entra no setor privado, tem um risco maior de precarização do trabalho, dos benefícios. Então, acho que essa é uma realidade importante a ser enfrentada, sabendo também que, ao mesmo tempo, elas trouxeram uma agilidade para garantir o atendimento da população que, infelizmente, a gente não tinha nos modelos estatais. Então, você garantir esse atendimento mais rápido à população também é importante para legitimar o SUS. Né? Agora tem especialistas. O que nós identificamos? 90% do médico especialista ele está ou exclusivo na iniciativa privada ou ele está em algum hospital privado que também presta serviço ao SUS. Então, para eu conseguir fazer com que esse cara atenda o nosso povo que está esperando na fila, esperando 6, um ano e meio, eu preciso ir lá onde ele está. Por isso nós temos esses dois mecanismos de trocar a dívida de hospitais privados e plano de saúde por cirurgia, por mais atendimento, para oferecer essa troca para o povo que está esperando na fila do SUS. Então é muito importante você também pensar em novos mecanismos para poder atender mais rápido a população que precisa tanto. O pessoal está perguntando aqui no chat, muita gente, a vacina da herpes zoster vai ter na rede pública? Nós estamos discutindo a incorporação, viu, Sinara? Hoje, essa vacina custa para as pessoas entre R$ 1.700 e R$ 1.900 as 2 doses. Então, nós estamos defendendo essa incorporação. Já estamos numa negociação firme aí com o laboratório que produz, né? Porque você também, né, na medida que a gente colocar isso para o SUS, vamos fazer o maior programa público de vacina herpes zoster. Claro. Não pode estar custando R$ 1.700 para o SUS. Então, nessa negociação, essa briga aqui, estão fazendo uma briga boa, mas é interesse do Ministério da Saúde ter essa vacina incorporada no SUS. Padilha, eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista aqui hoje, mandar o recado do João Pedro, que está me mandando. Por favor, diga para o Padilha que eu preciso e quero muito falar com ele sobre a saúde pública da minha terra, Valência. Ele quer ser candidato, João Pedro, nosso artista autista. Vai falar com... Vou mandar mensagem para ele, viu, Dri? Padilha, muito obrigada. Eu sei que você está corrido aí. Até a próxima. Obrigadão. Um abraço. Tchau, tchau.